Reino dos fungos, vamos lá? Capítulo 8, 7º ano. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse reino que é tão rico e ao mesmo tempo precisa ser muito mais descoberto. Você já ouviu falar em bolor, micose, cogumelos? Com certeza, no decorrer da sua vida você já ouviu falar sobre isso. Vamos lá. Quem nunca teve a chamada que o pai de vocês chama pano branco? É a micose de pele. Aquela velha orelha de pau, até aquela madeira que está encostadinha lá no quintal, é que você vai olhar com os dias mais úmidos, aparece um negocinho assim, de orelha de pau. E nós temos, abre a geladeira, tem aquele pão velhinho lá, abre a geladeira e aparece do nada um monte de manchas escuras. Eita, apareceu, o pão tá mofado. E aquela micose de unha, certo? Então isso tudo está no nosso dia a dia. E são os famosos mofos, os famosos fungos, ok? Então tudo isso pertence ao reino dos fungos. Vamos lá, quais são as estruturas dos fungos? Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Sua parede é formada de quitina, preste atenção nessa informação, certo? Quando a gente vai conhecer os filos, essa característica é muito importante. Gente, eles não possuem clorofila, não realizam fotossíntese, ou seja, precisam de alguma coisa para se alimentar. Por isso que os fungos eles estão sempre presentes em algum material. Eles nunca estão só, porque eles não fazem a sua própria alimento, não produzem o seu próprio alimento. Os pluricelulares possuem estrutura de filamento chamado hifas. A união, o conjunto dessas hifas é chamado de micélio. Ela possui uma estrutura chamada de esporos. Essa estrutura é responsável pela produção dos fungos. Vamos lá conhecer essa estrutura, certo? O conjunto de hifas, tá aí, formam os micélios. O conjunto de hifas formam os micélios. Esses micélios se unem e formam esse corpo frutífero. Por que corpo frutífero? Porque a partir daí é que vai desenvolver essa parte reprodutora, ok? E logo embaixo do solo nós temos as hifas. E esse conjunto de hifas é o micélio, ok? Tudo bem? Se você prestar atenção nessa partezinha do chapéu desse cogumelo, nós temos essa estrutura reprodutora de esporos. Ali, ó, os esporos são a estrutura que fazem a dispersão dos fungos. Ok, gente? Esses fungos, dentro desse reino, há uma subdivisão. São chamados os filos, certo? Os filos começa com Filocidridiomicota. A maioria desse filo é aquática, possui flagelos e não possui quitina. Olha a característica aí da parede celular, não possui quitina. Filozigomicota, não formam corpo de frutificação. Lembra do chapeuzinho lá? Fica as hifas só lá na parte do material. Não vai formar o corpo de frutificação em sua reprodução. E são chamados bolor negro do pão. Se você olha o pão, você percebe que está só aquela partezinha mais escurinha. Não cresce essa parte por cima da capinha do pão, certo? Filo ascomicota, forma um asco. Esse asco, ele parece um saco, por isso que esse nome. Ele é muito usado para fazer, que produz o pão e as bebidas alcoólicas, é o levedo. O basidiomicota, são os chamados orelha de pau, e os cogumelos, muito usados na alimentação, que a gente chama de champignon. Os deuteromicota, muita pouca informação sobre eles. Eles são um filo que a gente não conhece muito, todo o processo sexual e reprodutivo dele. Ele tem uma grande tendência a ser extinto, porque ele tem pouco na natureza, poucos representantes na natureza. Aí a gente trouxe o champignon só para você olhar, você ver nessa figura. Nós temos dois tipos de reprodução desse filo, a sexuada e a reprodução sexuada. A sexuada é dada por quê? Pelos esporos. Lembra lá na sua estrutura reprodutiva? Ele libera os esporos, vai para o solo, formando as hifas.
E a partir daí vem a reprodução sexuada. Essas hifas, elas vão se unir formando um só corpo, vão fertilizar e formar um saco. Esse saco vai eclodir formando os esporos e forma uma nova vida. Trouxe aí um exemplozinho da reprodução assexuada. Olha a liberação aí lá no numeral 1, a liberação dos esporos através do corpo de frutificação. Vai cair no solo, vai germinar e vai formar quem? As hifas, ok? Essas hifas vão se unir, que chamado, já troca o nome chamado de micélio, e se ramificar, formando um novo corpo. Extremamente útil os fungos na fermentação, aquele fermento biológico de fazer o pão lá na padaria, na alimentação, como o champignon, são decompositores e ele foi responsável pela criação do primeiro antibiótico, a penicilina, onde mudou toda a história da medicina no mundo. Foi a partir daí da cura de muitas doenças e aí para salvar muitas vidas. A penicilina é um importante antibiótico. Exercício, gente, para fixar esse assunto de 89 a 92. Bons estudos.